Fala gestor, fala gestora, sejam bem-vindos para mais um episódio do Marketing Sem Caos, o quadro aqui no canal da Consultoria Digital, onde a gente ajuda você a acabar com o caos aí no marketing da sua empresa. Eu sou Daniel Imamura E eu sou Stephanie Forler. e hoje a gente vai te explicar um pouquinho mais como que você pode mensurar os resultados do seu trabalho de SEO. Essa semana eu e a Stephanie a gente deu um treinamento lá para nossa equipe, justamente falando sobre análise de dados, mensuração de resultados. A gente viu que seria um tema muito legal para trazer aqui no Marketing Sem Caos, justamente porque muitas pessoas se enganam na hora de fazer a análise dos dados de SEO. SEO, vamos dizer, é uma das disciplinas mais fáceis do marketing digital, e é por isso que a gente vai trazer aqui todo o beabá que você aí que está assistindo precisa seguir para analisar se realmente você está tendo resultado ou não. Aí, Stephanie, vamos lá. Primeiro ponto. Não sei se você já passou por essa fase onde a gente vai mensurar o resultado de SEO e acaba achando que é só posicionamento. Então, vamos lá. O que realmente seria um resultado de SEO além do posicionamento? É a gente parar para pensar e chegar na decisão. Esse posicionamento vende. Se a gente não conseguir olhar para os posicionamentos que foram alcançados e não ver que o número ali de vendas, de leads, de conversão, de interação que você... A conversão que você necessita subiu, aí a gente tem um problema aí na mensuração de dados. Certo, porque é aquilo. Só a gente brinca aqui internamente que só ter o primeiro lugar, ter bons posicionamentos, não paga os boletos. Então a gente precisa fazer com que aquela posição se transforme em algo que a gente quer. Normalmente a maioria dos clientes quer vender, mas obviamente tem alguns sites que a venda não acontece ali online, direto ali como uma loja virtual. Alguns a gente vai fazer o quê? Um processo de capturar leads e aí sim cai lá no setor comercial e aí eles vão fazer todo o processo, fazer a venda e assim por diante. Então, alguns números que você já pode tomar nota aí para você olhar, além do famoso posicionamento lá no Google. É você entender se as vendas estão acontecendo ou se os pedidos de orçamento também estão chegando ali, porque pode ser a conversão que o seu site gera. Seu site não vende direto, mas você pode pegar e mensurar a conversão. Mas aí tem todo um cálculo, que essa parte da matemática do treinamento que eu fiz com a Stephanie fui eu que mostrei lá, que é como que a gente transforma então o posicionamento lá no Google, que afinal de contas é a função do trabalho de SEO, né? Pegar e colocar ali no site nas primeiras posições. Como fazer esse posicionamento se transformar nesse resultado de vendas online ou então de pedidos de orçamento sendo gerados? Primeiro ponto, né? O que a gente tem que analisar? A gente tem que entender que se a palavra-chave que a gente está trabalhando, ela não tem um volume de busca mensal, simplesmente você vai ficar em primeiro lugar e ninguém nunca vai clicar no seu site. E aí, de acordo com esse volume de busca e o posicionamento que você vai conseguir ali, a gente tem uma coisa chamada, tecnicamente, aí de CTR, mas que nada mais é do que o percentual de cliques que acontece de acordo com a posição que você fica. Tem alguns números aí meio que universais que a gente pode até pegar numa ferramenta bem bacana que vocês podem procurar aí, que é um estudo de CTR na Advanced Web Ranking, esse é o nome do site. Lá a gente vai conseguir visualizar que, em média, o primeiro lugar recebe cerca de 30% dos cliques que são feitos para aquela busca. Ou seja, se tem uma palavra-chave que o pessoal busca 100 vezes por mês, o primeiro lugar, a tendência é que ele receba 30 cliques. Então é daí que a gente vai começar esse movimento de pegar e converter aquele bom posicionamento em visitas para o site, que as visitas, sendo qualificadas, vão virar as conversões ou as vendas que a gente precisa. Aí, Stephanie, conta aí para o pessoal que está assistindo a gente. Quais ferramentas o pessoal pode usar para visualizar esse tal volume de busca? Onde que eles podem encontrar? Aqui dentro da consultoria, a gente utiliza geralmente a ferramenta do SEMrush. Porém, temos aí no mercado algumas diversas opções que podem te dar essa média de pesquisas, como o Ubersuggest, a Ahrefs, até o próprio Keyword Planner do Google, ele pode nos dar essa média de pesquisas que cada palavra-chave tem. O importante que eu falo
para todo mundo, para os meus analistas, é sempre se basear dentro de uma mesma ferramenta. Se você usa o SEMrush, você sempre vai ter que utilizar o SEMrush. Se você usa o Keyword Planner do Google, beleza? Sempre utilize ela. Porque eles sempre não vão... Cada um tem a sua forma de metrificação. Então, se você comparar em ferramentas diferentes e sempre utilizar ferramentas diferentes, esse número não vai bater. Mas são confiáveis esses números aí que eles apresentam. Sim, que até uma coisa que... Sempre que eu estou dando algum curso, alguma coisa que eu explico sobre o volume de busca, eu falo que não interessa muito assim se tem 900 buscas por mês ou 1.000, mas você sabe mais ou menos qual que é a faixa de volume de busca. Se é na casa dos milhares, ou das centenas, dezenas, ou milhões de visitas. Isso aí faz diferença. Agora, se teve 1.000 buscas por mês numa ferramenta e na outra está falando que tem 1.500, não vai mudar tanto assim o resultado no final do mês. Só que a gente tem que entender se a gente está trabalhando com palavras que tem 10 de busca, né? 10 buscas por mês, ou então 1.500, 15.000, 1,5 milhão. Isso a gente precisa ter, porque aí faz diferença. Mas no detalhezinho ali não faz tanta diferença assim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para saber se a palavra-chave com um monte de pesquisa é realmente relevante para o negócio. Uhum. Não adianta você posicionar para uma palavra-chave que tem 1 milhão de pesquisa e que não tem nada a ver com o seu negócio. Exato. E até foi uma pergunta que eu respondi recentemente, que um dos alunos me trouxe, que assim, eu comentei que um dos caminhos para a gente vender mais, às vezes não é nem você trazer mais visitas, mas melhorar a sua taxa de conversão. E uma das formas de a gente melhorar a nossa taxa de conversão com o trabalho de SEO é posicionar para palavras-chave que são mais específicas, que é aquilo. Por exemplo, se alguém pesquisa no Google, melhores modelos de celular 2023, a pessoa ela nem sabe qual que é o modelo de celular que ela quer, se ela quer um Android, se ela quer um iPhone, ela não faz ideia do que ela quer. Agora, se ela pesquisa lá, eu quero comprar iPhone 14 Pro. Pronto, ele foi super específico. Talvez o volume de busca seja até relativamente menor do que a palavra iPhone, mas quando a pessoa digita ali bem específico qual que é o modelo que ela quer, tudo bonitinho, o volume é menor, só que a especificidade é maior. Consequentemente, se a gente levar a pessoa para uma página que está vendendo exatamente aquele produto, a gente consegue efetivar mais vendas. Logo, a taxa de conversão vai ser maior, porque a gente vai trazer uma quantidade de pessoas, só que a tendência da gente concluir a venda ela é maior. Então, um dos caminhos para a gente aumentar a nossa taxa de conversão é justamente essa, trabalhar as palavras-chave bem no detalhe, bem específicas. Exatamente. Aí um outro ponto ali que a gente também conversou, que eram formas da gente trabalhar alguns elementos. Então, a gente acabou de falar aqui sobre aumentar a taxa de conversão. Então, trazendo o nosso exemplo, ao invés de por exemplo, se é 1% a taxa de conversão, ao invés de trazer de 100 pessoas uma comprar, a gente pode trabalhar palavras-chave mais específicas e a cada 100 pessoas, 2 ou 3 comprarem, ou seja, subir para 2 ou 3% a taxa de conversão. Mas uma outra forma de também fazer o cliente, né, ali com o trabalho de SEO, faturar mais, é a gente trabalhar produtos que tem um ticket médio um pouquinho maior, que aí a gente já fez isso com um cliente que vendia brownies, né? Que a gente fez. Você lembra qual que foi a estratégia que a gente adotou? A estratégia foi que a gente percebeu que o povo comprava em quantidade, então fizemos uns kits que davam um pouquinho mais barato que esse de quantidade, mas que as pessoas acabavam comprando mais vezes. Sim, que era assim, né? Um produto era, R$15, a gente fez uma promoção que, sei lá, 3 eram 40, E aí a gente percebeu que isso vendia mais, só que aquilo, ao invés da pessoa acabar comprando um só que era 15, ela acabava comprando um kit de 40. Instantaneamente, o ticket aumentou pelo simples fato da gente ter essa noção de que a gente poderia trabalhar um ticket médio maior. Nesse exemplo, a gente fez o kit. O kit é uma ótima oportunidade para quem quer aumentar o ticket médio. Mas também, às vezes, é a gente pegar e trabalhar aquela curva de produtos ABC, pegar aqueles produtos que têm a maior margem de lucro, também pode ser um caminho, por mais que às vezes o ticket não suba, mas a margem de lucro que vai ficar para o caixa é bem maior. Então, tem algumas formas da gente trabalhar. Então, vamos lá, se a gente conseguiu aumentar a nossa taxa de conversão e conseguiu aumentar o nosso ticket médio, já estamos bem... Já é um bom número. Já estamos bem encaminhados. E aí, né, por fim, a gente pode aumentar aí a nossa quantidade de visitas ao site,
Que aí nós temos alguns caminhos, principalmente quando a gente fala de SEO. Que um deles, por exemplo, é aumentar a quantidade de palavras-chave que nós trabalhamos mensalmente. Aqui na Consultoria Digital, a gente tem todo um processo de SEO que a gente começa por um planejamento, define uma ordem de palavras-chave, né, que a gente prioriza, né? Sempre a priorização, de acordo com essas regrinhas que a gente falou, acontece. E aí a gente vai fazendo as nossas análises para entregar para o cliente. E dependendo vamos dizer, da urgência ou da latência ali do resultado que o cliente deseja, a gente vai colocar um escopo que pode ter mais ou menos palavras-chave. Aí, por exemplo, Stephanie, você sente muita diferença quando tem um cliente que tem um escopo muito pequenininho, que às vezes ele trabalha uma análise por mês, e um que tem 4 ou mais análises por mês? Sim, totalmente. O resultado é proporcional ao investimento. Então, quanto mais trabalho você investir ali dentro, mais rápido o resultado vai vir. Agora, um cliente que tem uma análise por mês, o resultado vai demorar muito mais. Se a gente pensar que uma palavra-chave demora 3 meses, em média, para começar a dar resultado, se a gente trabalhar 4 palavras-chave, em 3 meses é 4 vezes mais resultado. Então, ter essa ideia aí de quanto você está disposto a investir, não necessariamente de dinheiro, mas de esforço ali, vai fazer toda a diferença no resultado final que você está querendo e precisando. Sim, é uma forma de acelerar, né? Que a gente sempre fala que SEO é de médio a longo prazo. Isso é uma coisa que quem é da área de SEO está cansado de escutar. Só que aquilo, você pode acelerar o resultado fazendo o quê? Mais otimizações. Aí, Stephanie, indo agora para a sua área aí um pouquinho mais, que eu já falei muito de matemática aqui, o pessoal daqui a pouco vai querer sair do vídeo aí por de tanta matemática que a gente fez. Quais são as ferramentas mais recomendáveis para o pessoal ver os resultados? Por exemplo, posicionamento, onde que normalmente a gente começa aqui, né? Olhando os posicionamentos, fazendo esse monitoramento. A gente faz esse monitoramento geralmente pelo SEMrush. Certo. Tem alguma outra... Que o SEMrush, para quem não sabe, é uma ferramenta muito boa, mas ela é uma ferramenta paga. Mas tem alternativas que são gratuitas. A alternativa gratuita vai ser sempre a do Google, que é o Search Console, que dá pra gente ter uma média de posicionamento ali, que ele fornece pra gente esse número. E dá pra ter todas as métricas de impressão, clique, dá pra ter bastante coisa. Legal, então você já tem aí uma opção, caso você não assine o SEMrush, você pode usar o Google Search Console. Aí, onde que você prefere visualizar as sessões que vão para o site ou para a loja virtual? Pelo Google Analytics. Sempre pelo Google Analytics? Sempre pelo Google Analytics. Inclusive, dependendo da data que sair esse vídeo, Google Analytics Universal, que é o 3 Universal, vai ter morrido ou vai morrer dia 1º de julho. Então, quem não migrou ainda pro Google Analytics 4 tá atrasado aí. Já não é de hoje, né? Foi avisado há mais de um ano que ele ia acabar. Mais de um ano, desde 2020 que ele tá falando disso. Então, quem não migrou ainda tá com não vai ter sessão para comparar. Aí, vamos falar um pouquinho disso antes da gente avançar nas ferramentas. Isso aí, o que causa no marketing ou na análise de dados ali do cliente? Vamos para virou o dia lá 1º de julho, se eu não me engano, né? Parou de mensurar porque a pessoa não fez o processo de migração. Qual que vai ser o impacto no dia a dia dessa pessoa ficar no escuro, sem os dados? Não vai saber se as coisas estão dando certo. Assim, se a gente tiver com um site estável, não mexer necessariamente, dá para ter um certo acompanhamento depois, mas você vai perder vários dados, como a sazonalidade, você não vai perceber se der merda, que é o principal, eu acho. E você não vai ver se cresceu. Então, você não vai perder todas essas tangentes que você tem, que são importantes para o seu negócio. Se você principalmente faz SEO, você precisa saber se está dando certo ou não. Ainda mais que o resultado a longo prazo. Você vai corrigir em julho para ver em setembro que melhorou o negócio, que deu alguma... ou deu alguma merda, ou que melhorou, ou evoluiu, né? Ou evoluiu. Ou então, se a gente for trabalhar a questão de sazonalidade, por exemplo, tem negócio que a sazonalidade é em julho, que é o que tem o pico, beleza. Como que você vai saber se o pico de 2023 está compatível com o pico de 2022?
Você não vai ter como comparar. Eu comparo com o Universal depois. Os dois são produtos diferentes e os dois têm metrificações diferentes. Então, você comparar um com o outro não vai te dar um resultado legal. Vai ter um resultado totalmente não correlacionado que não serve para comparação. Não é justo, né? Não é comparar o dado da ferramenta antiga com a nova, não é o jeito certo de fazer. Não é o jeito certo. E você não vai ter noção, porque às vezes o Google Analytics 4 pode dar um número mais baixo, o Universal dá um número mais alto, e aí você vai ficar perdido, você não vai saber se... É porque agora tem aquela questão de visita válida, Isso, etc. tem um monte de coisa. Que antes era só abriu a página e já contou, agora tem que ficar um tempinho na página e tudo mais para contabilizar que a visita foi válida e tudo mais, né? Enfim, tem diferenças do Google Analytics Universal, ou 3, chame como você quiser, o velho, e o Google Analytics 4, então por isso que tem que tomar cuidado. E assim, para nós, né, que somos agência, a gente sempre tem que estar comprovando o resultado que a gente está entregando para o nosso cliente. Então, até um processo que a gente faz aqui, que abrindo os bastidores você pode fazer aí, semanalmente, no mínimo, a gente tira ali um print, né, como que está o momento atual daquele cliente, por alguns fatores. Primeiro, se der algum problema no script do Google Analytics, que às vezes dá até com uma certa frequência, porque o programador mexeu em alguma coisa e deu pau no site, apagou sem querer, querendo uma tagzinha, etc. A gente consegue ver, no mínimo ali, durante aquela semana onde aconteceu o problema, a gente consegue detectar que os dados estão zerados ou está com alguma inconsistência, a gente consegue detectar rapidamente. Inclusive, o Google Analytics 4 hoje, ele já te diz na cara se tem algum problema. Olha que beleza. Se as visitas estão muito abaixo, muito acima do que ele estava esperando, ele já vai alertar ali e falar, olha, tá estranho. Pode ser um problema. Pode ser um problema. Sim. E um outro motivo de você sempre estar olhando, no mínimo, né? A gente fala no mínimo semanalmente, mas se você quiser olhar todo dia também não tem problema nenhum, você não pode ficar bitolado. Mas se você olhar no mínimo semanalmente, uma coisa que nos ajuda bastante é saber se no final do período, ou seja, no final do mês, a gente vai bater a meta. Por quê? Pode ter acontecido alguma coisa que no meio do caminho a gente está vendo ali, putz, é o meio do mês, não estamos nem nos 50% ali da meta. Opa, as chances de chegar no final do mês com a meta batida, seja de acessos, conversões ou vendas, ela é baixa. Então a gente pode se mexer ainda no meio do mês e procurar reverter aquele cenário. Você pode fazer isso na primeira semana, não precisa esperar o meio do mês. Você vê que a primeira semana foi muito abaixo do que era necessário para bater a meta no final do mês, o que você faz? Você vai lá e já muda a sua estratégia, muda o seu planejamento para conseguir reverter aquele cenário. Às vezes é assim, acabou o estoque de um produto que a gente estava trabalhando, a gente vai precisar de um outro produto para focar ali e ver se naquele período a gente consegue vender mais e assim por diante. Mudou o sistema da loja do nada. Minha loja é alugada e mudou o sistema do nada. E aí? Também, isso às vezes atrapalha, às vezes até cai o resultado de SEO porque trocou de loja. Enfim, tem vários fatores que olhar com regularidade os números trazem mais segurança, mais tranquilidade para a gente fazer esse acompanhamento. Aí, por exemplo, Stephanie, uma coisa que eu já percebi que muita gente não sabe que dá para fazer é aquela paradinha de colocar as vendas aparecendo dentro do Google Analytics. O que você acha desse recurso aí? Ele é útil, não é útil? Ele é bem útil, mas temos que tomar cuidado que ele não deixa de contabilizar pedidos cancelados. Então, para negócios que a turnover ali é baixo, dá para ter uma certa margem de confiabilidade. Mas ter ele no Analytics é bem interessante, porque você tem uma ferramenta centrada com todos os números ali, que você pode ver, tá ok ou tá estranho. Se tá estranho, você entra lá no painel da loja e vê. Você consegue ter tangenciamento. E fora que a gente consegue saber exatamente qual foi o canal que converteu, se foi o orgânico, se foi a rede social, o anúncio que trouxe a pessoa e foi ali que ela converteu, além da composição, né? Às vezes a pessoa não compra de primeira. Sim. Às vezes ela vai ver o anúncio, depois pesquisa no orgânico. Às vezes ela entrou pelo celular, depois entrou no site, ou então ela fez todo um caminho muito doido ali, mas que você depois se identifica que todo mundo faz aquele caminho. Tem muita coisa aí interessante que você consegue metrificar. Tem os melhores caminhos para conversão, né? Que aí a gente estudar os dados para a gente conseguir saber qual que é o... Que às vezes parece que não, mas só está vendendo pelo anúncio, só está vendendo pelo SEO, mas é porque
muitas das vezes, vou trazer um caminho que é comum que a gente pega quando a gente está fazendo trabalho de SEO. Aparece muito ali, tá vendendo muito por causa do remarketing. Mas às vezes a gente tem que lembrar que a primeira vez que a pessoa entrou no site foi justamente porque ela pesquisou no Google o produto, achou a gente organicamente, entrou no site, mas não finalizou a compra ali naquele momento. Às vezes porque estava ocupado, estava no meio do expediente, etc. Deixou para comprar depois, no dia seguinte e assim por diante. E aí o que acontece? Tem o remarketing, que vai lá, impacta ela, mostra o bannerzinho, ela lembra a verdade, eu não terminei de comprar aquele produto. Ela vai lá e clica, e o último clique acaba mostrando que a venda aconteceu por causa do remarketing, do anúncio. Isso daí era uma forma de metrificação do Google Analytics, Google Ads, que é mais antiga, que seria atribuição por último clique. Agora, a atribuição está sendo por aprendizado de máquina. Então, ele vai atribuir umas porcentagens de responsabilidade para todos os canais envolvidos. Olha aí, ó, legal. Então, você consegue saber, todo mundo que comprou no site veio primeiro no orgânico, depois veio pelo pago. Então, esses dois têm uma certa porcentagem interessante aí para você investir. Bacana, show. Ó. Mais uma aí para vocês. Um benefício de ter o Google Analytics 4, então. Sim, e conforme ele vai juntando dados do site, se o fluxo do site for muito bom, ele vai ter o robozinho ali te dizendo, olha, eu cheguei nessas conclusões aqui sozinho, dá uma olhada, que são os insights. Legal, ó. Então vale a pena, muito a pena usar o Google Analytics 4. Porque você não vai ter mais dados no Universal, né? E tem esses novos recursos aí que vão ajudar a gente bastante. Aí, Stephanie, falando sobre ainda essa parte de mensuração dos dados. Então a gente já entendeu aí que o Google Search Console é um bom lugar para a gente ver posicionamentos, etc. Sessões e conversões dá para a gente olhar ali dentro do próprio Analytics, é só descontar aí o percentual de pessoas que eventualmente gerou o boleto e não pagou, né? Quem nunca? E depois comparar, de repente ali com o painel da loja, alguma coisa assim, você sabe, até às vezes uma porcentagem já todo mês, sei lá, 20% das pessoas não pagam um boleto. Sim. E já dá para usar esse número como um abatimento normal ali dos dados do Analytics. Só que uma coisa que às vezes eu vejo de alguns clientes que chegam na CD, que vieram de outras agências, eles perguntam, mas vocês vão fazer o relatório mensal ou trimestral? O que você acha das agências, né, ou dos analistas, consultores, enfim, que preferem fazer uma análise trimestral? Eu já vou dar o meu palpite aqui, minha opinião. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu não gosto, porque 3 meses na internet, na tecnologia, é muita coisa. Muita coisa muda em 3 meses. Se eu começo a fazer uma ação de marketing hoje e só vou ver daqui a 3 meses, foi, sei lá, 1/4 do ano que já foi ali, tipo, perdi sazonalidade, perdi dinheiro, perdi um monte de coisa. Se na primeira semana já deu merda em alguma coisa, eu só vou saber dali a 3 meses, isso daí não é muito interessante. Então, se você tem o costume de às vezes só tirar um relatório trimestral, às vezes só o fechamento do semestre, é melhor você fazer mensal, porque você vai ali de pouquinho em pouquinho acompanhando. E até um negócio que a Stephanie falou me lembrou uma coisa, que é a sazonalidade, etc, né? Uma coisa que é uma ferramenta, toma nota aí, que vocês podem usar, que é bem legal para a gente entender sazonalidades, comportamentos, é o Google Trends. No Google Trends a gente consegue saber exatamente, por exemplo, eu sempre com os meus alunos eu começo a brincar ali, quando será que começa a vender panetone? Vocês já pararam para pensar? E quando que para de vender panetone? Ou melhor, as pessoas param de procurar por panetone online. Começa ali por outubro a galera já está querendo comprar panetone, óbvio que é bem baixinho ali o volume de busca, e ele vai aumentando. E sabe quando é que é o pico de busca por panetone? Os dias que antecedem o Natal. Muito provavelmente é aquela pessoa preguiçosa que não vai levar nada para ceia, fala, eu vou levar um panetone. Então, é ali na semana do Natal, ali alguns dias antes do dia de Natal, que é o auge da procura por panetone. E aí, passando mais alguns dias, né, ali finalzinho de janeiro, às vezes até fevereiro tem um pouquinho resquício de busca de pessoas querendo comprar panetone em fevereiro. É o povo que gosta de economizar, que sabe que vai estar em promoção. Né? Vai comprar todo o restante do estoque ali do mercado. Mas é ali que acaba. Então, no Google Trends, a gente consegue ver exatamente isso. E a gente consegue também, se a gente pegar um período maior, às vezes os últimos 5 anos, por exemplo, a gente consegue visualizar exatamente se essa palavra, né, o volume tende a aumentar ou tende a cair. Eu trago um exemplo também sobre uma palavra que está sempre em declínio, que é o quê? DVD.
Hoje em dia ninguém mais ninguém quer mais saber de procura. Ó, velho, tem algumas pessoas que procuram um DVD ou outro, mas se você olhar nos últimos 5 anos, é só ladeira abaixo. Essa palavra provavelmente, em algum dado momento, vai quase assim, bater no zero ali de volume de busca. Ainda vai levar um tempinho, porque tem um tanto de gente que deve ser nostalgia aí, sei lá, gosta de DVD, ainda procura. Mas se você pegar os últimos 5 anos, é ladeira abaixo, sem parar. E no Google Trends é legal para você também prever alguma coisa. Às vezes, pode acontecer de, sei lá, falou de DVD na novela, numa novela que só tem São Paulo. Aí você olha lá no Google Trends e fala, olha, nessa última semana teve um aumento de 200% na procura por DVD em São Paulo. Sim. Imagina se você é uma loja de antiquário, alguma coisa assim, que vende DVD e faz um anúncio para São Paulo, especificamente. Dá bem bom, vai dar bem bom. Vai dar bem bom. É que aparece aquelas palavras em ascensão, né? Que dá um pico alto do nada, assim. Uhum. E o legal isso que você falou aqui de filtrar pela região é bem legal. Dá até pra saber a cidade que procura mais. Sim. O Google Trends é uma ótima ferramenta. Recomendo aí quem nunca entrou. Estratégia para SEO local também. Eu quero abrir uma filial em que cidade? Qual que é a melhor cidade que eu posso abrir? Você vai conseguir puxar pelo Google Trends. Sim, lá tem um mapinha, para quem nunca entrou, vou descrever aí. Tem um mapinha lá que você consegue ver por estado, qual que é o estado que tem a maior concentração ali. Então, assim, não é onde tem o maior número, é a maior concentração. Então, de acordo com a população que faz buscas naquele local, você consegue saber qual que é o estado onde está a maior concentração de buscas relativo à população daquele local. Dá pra fazer isso por estado e por cidade. Então, se você está pensando aí, igual você está falando, de abrir uma filial, você consegue filtrar lá certinho, você coloca qual que é o nome do seu produto, ou seu serviço, enfim. E aí você vai olhar nesse mapinha quais são os estados e quais são as cidades que percentualmente têm a maior concentração de buscas. E aí você faz um estudo mais aprofundado ali, mas é um ótimo tiro ali para você pegar e, opa, aqui Sim. A probabilidade de dar certo, ela é bem maior. Exatamente. Você atende aquela cidade, você vê que essa cidade tem busca, cria lá, sei lá, desentupidora em Americana. Isso aí. E, inclusive, desentupidora é uma das palavras mais caras aí que tem lá para anunciar. Conseguir descobrir onde você vai fechar mais serviço pode ser uma boa. Vai ter a taxa de conversão maior, igual a gente estava falando. E vai estar mais barato. Já chegou a ter mais de... Eu já vi a palavra desentupidora custar lá, o custo por clique, R$120. Um clique. Imagina o desespero da pessoa e quanto que ficou feliz a pessoa do outro lado que fechou um serviço ali só com um clique de 120. Porque, pra quem não sabe, o serviço de desentupidora não é tão baratinho assim, não. Vale a pena pagar por um clique 120, R$150, porque às vezes o serviço é de 5 mil para mais. Só quem já teve um problema com um banheiro entupido, alguma coisa assim no seu estabelecimento, sabe a urgência que é ter que pegar e contratar a primeira que aparecer ali. Sim. Você já chama para fazer o serviço. Aí, Stephanie, a gente está falando aqui de dados, né? De olhar eles com regularidade, de ter o formato, etc. Aí tem algumas pessoas que às vezes elas querem complicar, né? Fala que a análise de dados quer complicar. Quais seriam os dados, principalmente falando de SEO, né? Que é o tema que a gente trouxe aqui, que é um dos mais complicados. Quando a gente fala de SEO, o que você colocaria assim? Esses aqui são os dados essenciais para você olhar. Porque tem gente que fala, Daniel, eu tenho que olhar o tempo da sessão, da pessoa navegando no meu site, eu tenho que ver taxa de rejeição, blá, blá, blá. Tem um monte de coisas que em SEO a gente fala que é o grande depende. Sim. Mas o que você colocaria ali que são os dados que efetivamente a pessoa tem que olhar? O restante fica secundário, uma análise para depois. Tem os depende, que aí vai depender do objetivo da análise que você está fazendo. E tem os básicos, que é sessão, número de palavras-chave, é o que a gente normalmente usa. Número de palavras-chave totais, top 10, top 3, sessão e o número de conversão. Esses daí são principais. O número de conversão é o rei ali, que é o que você tem que olhar. Sim, porque é aquele, se não está vendendo... Não adianta nada o resto. Exatamente. E até um outro cenário aí, que assim, quando a gente está com um projeto pequenininho, que às vezes quem está assistindo a gente fala, eu tô começando agora, eu tenho poucas palavras-chave para olhar, etc. Mas tem alguns outros clientes que a gente já pegou, que às vezes tem milhares de palavras-chave ali posicionadas. A gente teve cliente com mais de 50 mil palavras-chave
indexadas. E não é uma missão muito fácil você ficar monitorando 50 mil palavras-chave. Mas a gente já fez uma estratégia bem legal, que é ter a nossa lista do top 100 palavras ali, prioridade. Sim. Que aí caiu, né? A gente para tudo para poder resolver ali uma queda, etc. São palavras-chave que a gente aprende com a experiência do cliente, com o tempo também, e sabe, ou vê que aquela palavra-chave é super direcionada, super legal, e mantém no radar. Essa daqui não pode perder posicionamento. Agora o resto é resto. Não pode perder. Mas se perder não vai afetar tanto assim o negócio. Não é tão prioridade assim, né? Não é tão prioridade. Tinha clientes que se perdesse a palavra-chave principal, ele não vendia mais. Então, aquilo ali era muito importante a gente acompanhar. Sim, é o tipo de palavra-chave que se perder o posicionamento, alguém vai ligar. Algum telefone vai tocar. Ou a empresa fecha, se ela for dependendo do negócio. Eu lembro que teve nesse cliente que a gente começou a fazer esse monitoramento, tinha algumas palavrinhas que se caísse para segundo lugar, já chegava mensagem no nosso WhatsApp, já chegava a ligação. Porque o comercial já notava. Na hora que alguma coisa estava diferente, estava chegando menos oportunidade, menos leads, e a gente precisava voltar ali a palavra-chave o quanto antes para a primeira posição, porque ia impactar o resultado no final do mês. Sim. A gente ia olhar ali o ponteiro, ia estar mais baixo do que a expectativa, né, do que a gente tinha planejado. E por falar em planejamento, uma coisa que às vezes eu vejo que o pessoal até acompanha os números, mas eles não colocam meta para crescer. Mas, por exemplo, se não tiver meta, a chance de você crescer é quase zero, né? Se não tiver meta, você não cresce, porque você não vai saber para onde você quer chegar, você não vai saber... Não vai ter uma ideia se você precisa fazer uma ação agressiva ou uma ação simples. Então você não vai saber o que precisa ser feito ali. Qual a palavra-chave trabalhar? Qual a palavra-chave trabalhar? Que até é uma coisa que a gente tem aqui internamente na CD. A gente tem uma planilha lá que a gente calcula, por exemplo, qual que é a venda que o cliente deseja obter. A gente pega lá os dados de ticket médio, o dado de taxa de conversão, e a gente sabe exatamente quanto que a gente precisa crescer para, por exemplo, num espaço de 6 meses, 1 ano, atingir aquele volume de vendas, aquele volume de acessos. Às vezes, dependendo do cliente, a métrica é o acesso. A gente tem tudo isso calculado e isso dita qual que é o tipo de palavra-chave que a gente tem que pesquisar, né, para fazer o planejamento. Se é uma palavra que tem muito volume, menos volume, se é mais fundo de funil, topo de funil. Então tem a meta. Se eu quero trazer 1000 pessoas para o meu site, não adianta eu trabalhar 4 palavras-chave com 10 de busca. Exato. Matematicamente é impossível. Eu gosto de falar isso porque é impactante. É matematicamente impossível. Mesmo que seja 100% de taxa de conversão para aquela palavra-chave. Não bate. Não vai dar, a conta não fecha. Você trabalhou ali 40 de volume de busca, está esperando crescer 1000 acessos no seu site, sabendo que o primeiro lugar não vai receber 100% dos cliques, vai receber só 30%. Ela tem que fazer esse desconto aí na continha toda que a nossa planilha acaba fazendo. Isso vai mostrar para a gente exatamente quanto a mais ali, né, no cálculo a gente tem que fazer para saber que, ficando tudo em primeiro lugar, que nem assim, a gente não é tão otimista assim, a gente coloca que tem flutuação, que às vezes o Google tem o tal do Google Dancing, Sim, né? A gente não promete primeiro lugar. Exatamente. A gente promete o resultado. Agora, se tá em primeiro, segundo, terceiro, se estiver em décimo e estiver dando resultado... Exatamente. O importante é o cliente estar vendendo, ou a meta que ele estipulou, conversões. Sim. Enfim, a gente sempre trabalha com base na meta, né? A gente é orientado a esse número porque sem esse número nosso planejamento fica furado. Sim. O cliente não vai ver resultado e é o que eu sempre falo, cliente quando não vê resultado, o que ele faz? Cancela. E obviamente a gente não quer cancelar porque até um dos valores aqui da consultoria digital é a visão de longo prazo. A gente quer ficar com os clientes por muitos, muitos anos. Já teve cliente que ficou com a gente 7 anos, Sim. 5 anos e continuam aí trabalhando com a gente por muito, muito tempo. Até porque o trabalho fica muito mais fácil. Quanto mais tempo, mais fácil o trabalho fica. Exato. As equipes vão se conhecendo, o pessoal vai se entendendo, a gente entende cada vez mais do cliente, se transforma no expert Sim. do nosso cliente. Aí você olha para 50 mil palavras e fala, não, essa e essa. A gente acaba manjando mais às vezes até do que o próprio cliente. Sim. Show de bola. Enfim, acho que a gente já falou bastante aqui sobre números, sobre dados. Era para você aí que está querendo monitorar o seu trabalho de SEO, não fica só
vidrada ali no posicionamento, analisa tudo isso que a gente falou, se tem volume de busca, está gerando sessões, está gerando vendas, que é o principal, ou pelo menos chegando aos pedidos de orçamento, que aí você está indo na direção correta. Lembrando que a direção correta começa no planejamento. Se a gente tiver um planejamento bem assertivo, as chances de você ir crescendo mês após mês são muito maiores do que simplesmente você escolher umas palavras aleatórias e esperar que vai vir algum resultado bom. Hoje eu vou fazer uma análise de SEO aqui, vou pegar umas palavras-chave, senta ali na frente do computador, escolhe qualquer uma e faz. Normalmente não dá certo, gente. Então, Não dá certo. se planejem aí. Tem uma meta, Tem a se meta. planeje. E executa com consistência. SEO é o superpoder da consistência. Você vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Quando você olha ali, às vezes a gente cresce assim, né? 10% ao mês. A gente fala, pô, mas 10% é pouco. Cresce 10% ao mês durante um ano para você ver. Mais do que você dobra o tamanho do seu resultado. Então, foca aí em crescer de pouquinho em pouquinho todo mês, que você vai ver que o resultado de SEO vai chegar aí para você com certeza. E se você estiver precisando de uma força com o trabalho de SEO, tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você pode falar com a nossa equipe, pedir uma análise gratuita do SEO do seu site e a gente vai mostrar para você todas as oportunidades que o seu negócio tem aí para despontar nas buscas orgânicas do Google. Beleza? Se você assistiu até aqui e ainda não deixou o seu joinha, por favor, deixe o seu joinha aí, se inscreve no canal, porque toda semana tem um conteúdo novo aqui te ajudando a evoluir com o seu marketing digital. E eu vou me despedindo aqui. Eu sou Daniel Mamura. Eu sou Stephanie Forler. E a gente se vê no próximo vídeo ou numa próxima live aqui no canal da Consultoria Digital. Que inclusive eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para você continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube.